Então, então, continuando, por que temos que trazer isso para o debate? Quando se fala em manejo racional da irrigação, tem que pensar nisso, que somente em toda a água do planeta só temos disponível água doce 2,5%, e desses 2,5%, 68,9% está congelado. Então temos somente 0,3% nos rios e 30% na água subterrânea disponível, e está em água subterrânea, que seriam de mais difícil acesso, né, para a irrigação. As que estão de mais fácil acesso seriam nos rios e lagos. Então é muito importante, quando se trabalha com irrigação, fazer o manejo racional. Então, se tratando do Brasil, 12% da água do mundial da água doce está no Brasil. 18% do potencial total de água é superficial. Nós temos água subterrânea, incremento expressivo na exploração de água subterrânea. Temos um potencial de 112 mil quilômetros cúbicos de água subterrânea. Aqui no Nordeste tem cidades até conhecidas bastante pelos seus poços jorrantes, né? Distribuição da água no Brasil: no Nordeste temos 3,3%, Amazônia, 80% da água está localizada na Amazônia, e 7% da população está na Amazônia. Em outras regiões, né, que seriam Sul, Sudoeste, nós temos 17% da água e 66%. No Nordeste, 3% e 27% da população. Veja que a quantidade de água disponível em relação à população aqui na Nordeste e nas outras regiões, ela é uma relação negativa, né? A quantidade de população é muito maior do que a disponibilidade de água. E na Amazônia essa relação é positiva. A quantidade de população do Brasil é 7%, mas o maior número de água está na Amazônia. Falando em região Nordeste, pois aqui essa palestra foi específica para a região Nordeste, cidade de Chapadinha do Baixo Parnaíba. Nós temos uma área total de 1.632.000 km². Está presente também o semiárido, que ocupa 75% dessa área. Precipitação média de 400 a 600 milímetros por ano e uma perda de água de 2.000 milímetros por ano. Se tratando do estado do Maranhão, essa média é maior, de 1.200 milímetros por ano. Então, observa-se temos aqui a precipitação média mensal no Brasil: janeiro, fevereiro, março, abril são os meses mais chuvosos. A gente observa o mapa mais azul, né? Mês de maio também, e aqui vê que mais azul, janeiro, fevereiro e março no Brasil todo. Quando dá em abril, aqui no centro-oeste, já fica menos chuvoso. Maio também, e junho já vai diminuindo a quantidade de precipitação, menor do que 25 milímetros. Maio, junho, julho, agosto. Então nós temos mais ou menos 6 meses de chuva definida na região amazônica.
Se tratando de irrigação, vamos ver os parâmetros mundialmente. Fonte de 2017, Brasil entre os 10 países com maior área equipada para irrigação. Líderes mundiais na irrigação é a China e Índia, com 70 milhões de hectares irrigados. Estados Unidos com 26,7 mega-hectares, Paquistão com 20, Irã com 8,7. Brasil no grupo de países que possui 4 e 7 mega-hectares, milhões de hectares irrigados. Mais um parâmetro aqui. Foco aqui nessas áreas que são equipadas com irrigação. Aqui na área essa área aqui da Ásia, né? Na África, que o Egito, Europa e Estados Unidos da América. Na Ásia aqui tem o maior número de... A Ásia é o maior número de área irrigada, 232,7 milhões de hectares. Então, nessa questão, por que devemos irrigar e como irrigar? E principalmente no Brasil, a gente vê que existe uma espécie de escassez hídrica em alguns locais do Brasil. Então, em um ambiente de escassez hídrica, a irrigação se torna essencial para garantir a produtividade e rentabilidade dos produtores rurais. Utilizar técnicas de manejo de irrigação que possibilitem reduzir o uso de água e diminuir os gastos de energia sem afetar a produção é necessário. Então, programas de manejo racional da água de irrigação das diversas culturas devem ser elaborados. Definição de estratégias ótimas de irrigação constitui uma ferramenta útil nos processos de planejamento e tomada de decisão em agricultura irrigada. E falando em planejamento de irrigação, temos que falar no estudo de economia de água. Tem a função, vou botar tudo. Então, o estudo de economia de água, função de produção, água e cultura, preços dos insumos, custo da água de irrigação. Estudos devem ser regionalizados, abrangendo um perímetro de irrigação, microbacia hidrográfica e região geográfica. Então, o que seria esse estudo de economia? Nos projetistas de irrigação, quando você vai projetar essa irrigação, você vai projetar para um nível ótimo de produtividade da cultura. Mas será se economicamente é viável você estar fazendo com que aquela cultura chegue ao nível ótimo? Então, você fazendo um estudo econômico, você vai estar aumentando sua margem de lucro e tendo aquela produtividade ótima e não aquela produtividade máxima. Consequências de uma irrigação ineficiente. O manejo eficiente ele é complexo. Observar o manejo da água e equipamento, quantidade de água e momento adequado. Compromisso com a produtividade, uso eficiente da água e meio ambiente. Então, se tiver um manejo ineficiente, você vai estar tendo prejuízo. E a cultura às vezes você
vai comprar um equipamento caro, vai molhar bastante aquela água, mas não quer dizer que vai ter um manejo eficiente, porque no final você vai estar gastando muita energia, tanto pode ser energia elétrica ou então a diesel. E isso vai ser economicamente inviável. Por isso que o manejo se torna complexo. Tem que observar o tipo de solo, a necessidade hídrica da cultura, de acordo com a fase da cultura, o melhor tipo de tubos, o melhor tipo de aspersores e também até de gotejamentos. Então, quanto mais detalhado você conseguir fazer seu projeto e melhorar o seu manejo, mais eficiente vai estar sendo o seu trabalho. Aqui um trabalho Bernardo, colaboradores 2006, demonstra um sistema de irrigação por pivô central. Então, o pivô está sendo muito aplicado no sudeste e centro-oeste brasileiro, onde, vamos ver aqui, volume de água é estimado e necessário para a cultura irrigada por pivô central em Goiás, no mês de maior consumo de água. Então, vamos ver aqui, essa tabela aqui é interessante. Vamos ver, para a cultura do café, área cultivada 250 hectares, água necessária por cultura, agora para o café 83 milímetros por mês, horas de trabalho do motor por mês 296 horas, volume de água em metros cúbicos aplicado 296 mil metros cúbicos e o necessário era 208 metros cúbicos. Então foi desperdiçado aqui 42% de água, né? Isso aqui economicamente pode ser que fique inviável, pois aqui as horas trabalhadas foram aumentadas, né? No caso aqui, para soja, nós estamos tendo 17% de desperdício e tomate 13%. Tomate está sendo mais eficiente. Quando se trabalha nesse sentido, observando a quantidade necessária da água da cultura por área cultivada, a gente consegue ver o desperdício que está tendo aqui, pela quantidade aplicada e pela quantidade que realmente seria necessária. Então, no seminário nordestino, semiárido nordestino, nas bacias hidrográficas do Médio e Baixo Jaguaribe, localizada no estado do Ceará, foi detectado um desperdício anual em irrigação de mais de 72 milhões de metros cúbicos de água, volume suficiente para abastecer a cidade de Fortaleza durante 4 meses. Bom, aqui a gente mostra o quantitativo no sul e sudeste, centro-oeste, mas não acontece só lá. Acontece também no semiárido nordestino, que é uma região que deveria estar tendo a maior racionalização da água. Essas são fontes da ano 2016, né? Então aqui, consequências, continuando com a consequência, pode ocorrer também o excesso da água, pode causar erosão do solo, perda de nutrientes por lixiviação, alto consumo de energia e energia elétrica, e pode ser também a diesel, né? Esses são os principais: perda de nutriente,
Pode ocorrer também salinização do solo aqui. Vídeo aqui no pé da cultura. Também aqui os sais podem ir se acumulando pela questão da fertirrigação. Então, um bom manejo da irrigação vai trazer benefício direto ao produtor e ao meio ambiente, aumento de eficiência dos recursos hídricos, menor retirada de água das fontes naturais, menor lixiviação de produtos químicos do lençol freático. Então, o manejo de irrigação e um bom projeto de irrigação, porque às vezes não se fazem irrigação sem fazer o projeto, vai trazer uma economia de água em torno de 20% e economia de energia faixa de 25%. De acordo com Camargo 2016. Outras vantagens. Isso aqui foi uma simulação de economia de energia considerando duas fontes elétricas e a diesel, e sem e com manejo da irrigação. Pivô central 64 hectares com turno de rega diário e jornada de trabalho de 21 horas. Para a cultura do milho, ciclo de 21 dias. Então não teve aqui ele teve uma economia de água de 20% e economia de energia em 25%. Vejo aqui na vertical o custo e na horizontal o tipo de energia elétrica utilizada. Viu? Com o manejo, no primeiro exemplo, energia elétrica, com o manejo da irrigação, ele teve 9.660. Esse eu falo manejo econômico. E no óleo diesel, teve uma economia de R$ 54.200. Isso em 2016, agora 2022 foi muito maior essa economia. Com manejo racional, viu? Vamos ver vantagem. Considerando os mesmos dados de área, irrigada, ambientes e regiões, baixa, média demanda hídrica, com manejo, redução de 20% do consumo de água, ambientes, regiões, baixa, média demanda hídrica, sul-sudeste do Brasil. O sul e sudeste do Brasil eles têm uma baixa ou média demanda hídrica. Precipitação é maior, né? No nordeste nós vamos ter uma maior demanda hídrica. Então, com manejo, economia de 100 milímetros após o final do ciclo, 527 metros cúbicos diário, capacidade para abastecer 3.500 pessoas. No norte, nordeste e centro-oeste, economia de 140 milímetros, 752 metros cúbicos, 5.000 pessoas. Estratégia de irrigação, então, o que seria esse manejo? Porque quando a gente pensa em irrigação, a gente quer molhar a água no sentido de dar água no nível ótimo para a cultura. E esse manejo ele é diferente. A gente pode fazer, existem três tipos. A irrigação sem déficit, que é com o objetivo de aplicar uma quantidade de água capaz de suprir totalmente o déficit hídrico e de proporcionar a máxima produção por unidade de água. Isso que eu falo, quando a gente irriga em 100%, que seria para atingir a máxima produção da cultura. E a irrigação com déficit é o objetivo de maximizar a produção por unidade
de volume de água aplicada. Eficiência de uso da água, que é igual a eficiência produtiva, chamada de produtividade da água. Ou seja, a lâmina de irrigação ela vai ser menor que a evapotranspiração da cultura. E a irrigação com déficit por etapa, suprir totalmente o déficit hídrico somente nas etapas fenológicas mais sensíveis ao estresse hídrico. Então você vai fornecer a água somente com 100% de lâmina nas partes vegetativas mais sensíveis, que são na fase inicial da cultura e também principalmente na fase de enchimento de grãos, no exemplo do milho, né? Aqui a gente tem um trabalho, um exemplo, um gráfico, trabalho no tabuleiros costeiros do Piauí com produção de melancia no Centro de Pesquisa do Meio Norte, da Embrapa. Aqui temos na horizontal a lâmina d'água 0, 100, 200, 300, 500, 600 milímetros e foi feita uma valorização da água aqui em dólares, né? E observando aqui, e foi feita a produção da melancia com restrição de água. Olha só, quando a gente tem aqui um nível maior, ótimo, em um gasto maior, quando eu utilizo uns 200 milímetros de lâmina durante todo o ciclo, eu vou ter uma despesa maior, hein? Uma receita maior, receita líquida. E o ideal recomendado para a cultura da melancia seria bem aqui onde está esse asterisco, de 300 a 400 milímetros, e onde é o local que minha receita cai. Veja, quanto maior eu aumento a lâmina de água, forma essa curva aqui, que é a curva da receita líquida. Então diminui a minha despesa, diminui o meu lucro. Eu aumentando a lâmina total de água durante todo o ciclo, eu vou estar diminuindo o meu lucro. Então é necessário, para se fazer o manejo racional, fazer essa curva aqui da receita líquida da lâmina de água, para você ter uma faixa ideal de lâmina e o melhor manejo da sua irrigação. E como é que se faz isso? Aqui nós temos toda essa equação da receita líquida. Nós temos aqui W para massa. W seria a vazão, né? Consumo. O consumo máximo foi 356 milímetros, o recomendado. E aqui nós temos a receita líquida. O W para a máxima receita líquida é 170. Então, o consumo de lâmina para a máxima produtividade, para a maior produção de melancia, é 356 milímetros. Já o consumo de água para a maior receita líquida, que é o RL, é 170 milímetros. Então, em relação ao déficit econômico, então eu tenho 186 milímetros de déficit econômico. Então eu tenho 52% quando eu aplico a lâmina máxima. Tenho 52% de despesa.
Então, aplicação, volume de água disponível durante o ciclo da cultura, 20.000 metros cúbicos. Na irrigação sem déficit, 356 milímetros. Área de cultivo, 5,6 hectares. Tivemos uma receita líquida de $3.000 por hectare e receita líquida total 16,9 mil dólares. Então, já na irrigação com déficit, foi feita uma lâmina total de 170 milímetros durante todo o ciclo da cultura. Uma área de cultivo maior, de 11, aumentou, porque o meu sistema de irrigação ele tem a capacidade para 356 milímetros, então eu usando só 170 milímetros, eu pude aumentar minha área de cultivo. Então, ele teve uma receita líquida. A receita líquida menor por área foi 1.900 por hectare, mas, no entanto, a receita líquida total foi de $23.000, porque eu aumentei o tamanho da minha área devido ao meu sistema de irrigação ter se potencializado. Pois aqui na minha prova, por que o sistema de irrigação foi potencializado? Porque aqui eu tinha somente disponível 20.000 metros cúbicos de água na minha propriedade. Então, para usar essa lâmina aqui de 356 milímetros, eu só poderia cultivar 5,6 hectares. E já utilizando a lâmina com 170 milímetros, eu posso cultivar uma área maior de 11,8 hectares. E aumentando aqui a receita líquida total para 23.000. Um lucro aí mais ou menos, uma renda maior de 7.000. Então, antes de iniciar a irrigar, deve-se saber a taxa de infiltração da água. Voltando mudando de assunto, né? Deve saber a taxa de infiltração da água. Método de infiltrômetro do anel, nós temos esse método. É necessário para escolha de técnica de conservação do solo. Planejamento da irrigação e escolha correta do emissor. Observar uniformidade de aplicação de água. Baixa uniformidade de água no sistema de irrigação e no solo ocasiona desuniformidade de crescimento do cultivo. Ou seja, eles têm que ter o que a gente chama de irrigação de pé a pé. No caso, se for por aspersão, e o gotejamento tem que ser um gotejamento por planta, ou microaspersor por planta, quando se fala da irrigação localizada. Métodos e equipamentos para manejo de irrigação auxiliam no monitoramento das condições hídricas da planta e do solo, no momento certo para ligar o sistema, evitar estresse hídrico da planta, momento certo para desligar o sistema. Que seriam equipamentos automatizados, sensores, pluviômetro, pode-se utilizar os sensores que ele vai medir a infiltração da água ou evapotranspiração para melhorar até mesmo a hora da rega, os turnos de rega. Uns faz o monitoramento visual, a perda de turgência das folhas, mudança da posição e coloração das folhas, redução do crescimento de suas partes mais expostas,
E os métodos subjetivos dependem dos sintomas fisiológicos causados pelo estresse hídrico. Pode causar desperdício de água ou déficit hídrico. Manejo de irrigação via solo. Utilização de sensores de umidade do solo. Necessita de uma curva de calibração para cada cultura a ser trabalhada. Existem modelos que podem ser fabricados com materiais de fácil acesso. Exemplo, o Irrigás e o modelo Embrapa. Manejo de irrigação via clima. Neste método é feito um cálculo da necessidade de água da cultura a partir dos parâmetros básicos: evapotranspiração de referência e coeficiente da cultura. Esse aqui é o mais utilizado, porque você vai utilizar referências já que estão na literatura. Evapotranspiração de referência, ela é uma taxa de evapotranspiração que ocorre de uma superfície de referência padrão. Características se assemelham à evapotranspiração de uma superfície coberta por grama. É utilizada a estação meteorológica automática, composta de sensores nos parâmetros meteorológicos: pressão atmosférica, temperatura e umidade relativa do ar, precipitação, radiação solar, direção e velocidade dos ventos. Ou seja, esse daqui é o método mais utilizado para esse tipo para se projetar irrigação, pois existem estações meteorológicas espalhadas por todo o território brasileiro e é de fácil acesso esses dados nos sites de meteorologia do Instituto Nacional de Meteorologia. Então, a partir daqui, evapotranspiração de referência, é feito um gráfico se tem uma evapotranspiração de referência pela equação aqui de Pena-Monet-Priestley, melhor desempenho. Então, evapotranspiração de referência por diferentes métodos para o município de Chapadinho. Esse aqui é um exemplo. E vejam que é feito um gráfico. Isso tem aquela evapotranspiração. O que é evapotranspiração? É o consumo de água de uma cultura naquela região. E temos os trabalhos feitos pelas culturas, coeficiente da cultura, evapotranspiração da cultura, fator-chave para prever com precisão o uso de água da cultura a partir de dados meteorológicos. Então, nós temos o coeficiente da cultura inicial, que ela está no estágio de germinação, de 0 a 10 dias após a emergência. Nós temos a evapotranspiração da cultura DV, que é um rápido desenvolvimento vegetativo, nos 10 até os 60 dias após a emergência. Chega aqui na vertical, a gente tem o coeficiente da cultura, então em média é 0,4, tem 1,2 em pleno desenvolvimento vegetativo e na maturação 0,8. Então essa manejo de equipamentos aqui já estou chegando no final, que que serve como base para o planejamento de uma irrigação racional. Então, métodos de equipamentos para o manejo da irrigação. Temos a evapotranspiração da cultura vai ser igual
a evapotranspiração de referência, que é o ETO, vezes o Kc, que é o coeficiente da cultura. A evapotranspiração da cultura vai ser igual a evapotranspiração de referência da região vezes o coeficiente da cultura no estágio fenológico que você quer calcular. E o que é LB? Lâmina bruta vai ser a evapotranspiração da cultura dividido pela evapotranspiração, pela eficiência de irrigação. A lâmina bruta, por exemplo, a eficiência de 80% para aspersão, 90% para gotejamento, 60% para pivô e etc. E temos o turno de rega, que é o tempo necessário de pausa para religar o sistema. Ele é obtido pela lâmina bruta, a relação entre lâmina bruta e evapotranspiração da cultura. Ou seja, você irrigou, você aplicou aquela lâmina de água no solo, então depois o turno de rega ele vai dizer quantos dias aquela água a planta vai levar para consumir aquela água. Então é o turno de rega. E temos o tempo de irrigação, que é a lâmina bruta dividido pela intensidade de irrigação, que é a vazão em milímetros, que é dada por hora do sistema. Então, saber esses 4 fatores aqui é essencial para o manejo e para o método. O método é o melhor equipamento para você utilizar. Você vai, através da literatura, consegue a evapotranspiração da cultura. Através da evapotranspiração da cultura, que é o consumo de água, você vai saber a lâmina bruta de água a ser aplicada, e com essa lâmina você vai saber o turno de rega, que é a quantidade de dias que o sistema vai ficar pausa, que você vai de intervalos em dias que vai ligar o sistema, e o tempo de irrigação. Então, muito obrigado. Esse aí é meu e-mail. Para mais dúvidas, está aqui na tela, jpagrorodrigues@gmail.com. Espero fazer mais vídeos para vocês. Deixe seu comentário, se inscreva aí no canal para mais vídeos. Comece a fazer o que está ao seu alcance depois do possível. E quem sabe você começará a fazer o impossível.